Estou muito feliz que você está avançando a cada aula, a cada ferramenta proposta em sala, e isso mostra que você está comprometido. Sim ou não? Você está comprometida, você está comprometido em fazer todas as tarefas, as ações. Se você não estiver fazendo, você está se sabotando, e aí você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Lembrando, sou teu treinador e com muito amor à tua vida, eu estou aqui para levar você para um próximo nível. E nessa aula, nós iremos falar de princípios de prosperidade. Oscar, onde estão esses princípios? Onde está esse embasamento científico, esse conhecimento, esses códigos? Aonde você estudou, até mesmo onde você trouxe, para que a gente possa discernir agora e você ter toda essa consciência nesse treinamento? Está na Bíblia, aonde Salomão, o homem mais rico que já existiu nesse universo, nesse mundo, ele escreveu provérbios através de Deus. Deus usou Salomão para trazer toda a prosperidade, todos os códigos que até hoje os homens têm estudado, tentando desmistificar coisas que o próprio Salomão trouxe relacionado a dinheiro, prosperidade, atração, lei da atração. E é aqui que eu quero te entregar 10 princípios que você precisa analisar na tua vida profissional, na tua vida financeira, para que você, de uma vez por todas, utilize esses códigos para que você prospere grandemente. Então, vamos para essa aula, que eu tenho certeza. Pegue papel, caneta, o teu caderno, água e vamos para esse treinamento, ok? Oscar, 10 princípios de prosperidade. Sim ou não? A pergunta que eu quero fazer para você, já te confrontando, ok? Não sei se você é cristão, se você não é cristã, mas eu quero que você observe. É possível você ser uma cristã ou um cristão, ou até mesmo entender que aquelas pessoas que são muito devotas a Deus e ter uma vida escassa, pobre e infeliz? É possível? Eu te pergunto já agora. É possível? Deixa eu aumentar um pouco aqui a minha tela. Eu já quero te questionar aí, e já te fazendo esse confronto. É possível ser cristão, ser religioso, estar dentro da igreja, estar buscando o tempo inteiro Deus e ter uma vida escassa, cheia de problemas, desafios, ser muitas vezes pobre, pessoas pobres financeiramente e muitas vezes infelizes, insatisfeitas? O que você me diz? Sim ou não? Eu acredito que sim, é super possível, que talvez você tenha conhecido ou conhece pessoas que estão sempre mergulhadas buscando a palavra, mas de fato não conseguem ter prosperidade financeira na sua vida. Agora eu te faço uma segunda pergunta. É possível ter uma vida farta, próspera e ser feliz sem ser cristão, ou até mesmo sem acreditar em Deus, ou até mesmo não acreditar em algo maior? É possível ter uma vida farta, próspera, abundante e ser uma pessoa feliz? Sim ou não? Sim, também. Eu quero que você pegue isso que eu estou te entregando aqui agora. É muito possível você ser cristão e estar vivendo na escassez e não ser uma pessoa feliz. E é super possível você ter uma vida farta, próspera e não ser cristão e ser uma pessoa feliz. O que você está me dizendo aí, Oscar? O que está acontecendo? O que você quer me dizer com isso tudo? Princípios. Princípios é a chave. Faz assim, faz assim, faz assim. Estica a mão aí. Faz, estica a mão. Isso. Estou te entregando uma ferramenta muito poderosa para que você utilize a partir de hoje, para o resto da sua vida. O que é, Oscar? Princípio. E o que é princípio? Pegou o princípio? Segurou? Ok. O que é princípio? O que o dicionário fala sobre princípios? Princípios. Então, o próprio dicionário define como uma conduta, norma, regra que lhe serve de base, cuja verdade ela não é questionada. Então, imagine, se princípio é uma regra, é um código, ela deve ser seguida como um início, meio e fim. Isso significa que você precisa seguir as regras de um princípio para alcançar a prosperidade financeira. Olha que louco isso. Então, Oscar, você está me dizendo que esses 10 princípios que você vai me entregar, eu devo seguir exatamente para que eu tenha prosperidade na minha vida profissional, financeira, em qualquer área da vida? Com certeza. Vamos lá. Vamos então, para você entender o que de fato pessoas elas acabam tendo prosperidade financeira, alcançar seus grandes sonhos, desejos e vivem grandes promessas que Deus tem para a vida delas.
e elas seguem certamente princípios. Então, quem vive os princípios certos, prospera. Repete comigo assim, lê em voz alta aí. Quem vive os princípios certos, prospera. Repetiu? Fale em voz alta porque você vai dar esse comando para você. Isso vai ser importante para você dar esse comando de pensamentos e sentimentos. Quem vive os princípios certos, prospera. Então, Oscar, qual é a chave da prosperidade? Pausa aí. Qual é a chave da prosperidade? Fala. Qual é a chave da prosperidade? Não. Princípios, ok? Isso aí, princípios. Princípios é a chave da prosperidade. Se não há prosperidade em alguma área da sua vida, significa, então, que é sinal que você não está seguindo alguns princípios que a gente vai entrar nesse exato momento. Deus, ele é um Deus de justiça e Deus de amor. E Deus fez chover sobre os justos e os injustos. Então é importante você discernir sobre esse ponto. Quem é você quando tudo vai dando errado? Quem é você quando tudo dá errado? Sinceramente, quem é você? Oscar, quem é você quando aquele contrato que estava para ser assinado, estava para ser fechado e foi cancelado? Quem é você quando você percebe que está com dificuldade na tua área financeira, você percebe que você está devendo para algumas situações, algum boleto, alguma instituição, algum parente? Quem é você quando você percebe que entra contas, ou até mesmo você percebe que entra imprevistos? Quem é você diante das tuas finanças, quando tudo vai errado? Quem é você quando você percebe que na tua área profissional não vai como planejado? Quem é você quando você percebe quando dá tudo errado no teu casamento, no teu emocional, na tua área profissional, em qualquer área da tua vida? Quem é você quando dá tudo errado? A gente vai falar sobre isso nesses princípios para que você discirna, você tenha esse discernimento mais claro e específico. Como cristão, quais são os princípios que eu preciso para abundar? Ou até mesmo para que eu prospere grandemente aqui nessa terra, nesse mundo? Oscar, quais são as chaves, os códigos para que eu possa abundar, prosperar? Princípios. Então vamos entender quais são esses princípios que você precisa pegar e a gente vai entrar um a um. Número um, gratidão, diferente de ingratidão, humildade, diferente de orgulho, honra, diferente de desonra, servir, desamparo, generosidade, egoísmo, perseverança, desistência, honestidade, alianças certas, feedback e perita no que faz. Vamos entrar um a um. Número um se chama gratidão, diferente de ingratidão. Oscar, aonde está isso? Está lá em 2 Timóteo 3,2 e diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios e ingratos. 2 Timóteo 3,2. Um povo ingrato, ele não agrada o coração do pai e o deixa irado. Por isso precisamos exercer nossa gratidão diariamente. Agradecer por tudo, pela família, pelo ar que respiramos, pois tudo é fruto de uma sua maravilhosa obra, Salmos 95:10. E aí é importante você observar o quanto você tem sido uma pessoa grata no teu hoje, no teu agora. Agradecer pelos pequenos, grandes, médios resultados na tua vida profissional, financeira, conjugal, filhos, ou seja, o quanto você tem agradecido pela vida. Eu não sei se você já percebeu que existem pessoas que têm agradecido, feito exercícios como motivos de gratidão. 10 motivos de gratidão todos os dias, 20, 30, 40 motivos de gratidão, isso ensina no ACM. E, de fato, por que eu devo comunicar gratidão? Mas, cara, eu sou grato a essa caixinha de som que me permite ouvir e mudar meus estados emocionais. Mas, cara, eu sou grato a essa xícara que me permite tomar meu café quentinho, que me dá mais, sabe, energia para trabalhar e produzir. Eu sou grato à minha esposa, que muitas vezes tem me dado amor, carinho, afeto, atenção, né? Tem dado cuidado da retaguarda. Ou até mesmo sou grato aos meus filhos, que têm, sabe, me dado experiência única para ser um pai. Então, ou seja, eu gosto sempre de indicar para os meus clientes exercitar gratidão todos os dias, comunicando, verbalizando, mandando áudios para si mesmo, por WhatsApp, escutando antes de dormir. E aí você consegue ter o quê? Momentos de gratidão para ativar códigos em você. Agora, se eu sou uma pessoa que murmuro, critico, reclamo, se estou sempre de mal com a vida, nunca está bom, reclamo porque está fora de lugar, talvez a xícara, talvez o copo, talvez ou coisas do tipo com os meus filhos, coisas da minha casa, ou se eu reclamo sobre minha empresa, sobre minha companhia, sobre onde estou trabalhando, sobre o meu chefe, sobre os meus colegas, sobre os meus funcionários,
Eu quebro diretamente que a gratidão. Eu quebro esse código tão poderoso chamado gratidão e se torno uma pessoa ingrata. Então, eu quero contar uma história para você referente a um cliente que eu tenho. E essa mulher, essa moça, ela estava morando apenas com seu pai, a sua mãe já havia falecido, e ela trabalhava durante o dia, de noite ela fazia faculdade, e o pai dela, aposentado, ficava em casa o dia inteiro, olhando os jogos pela TV, sentado no sofá, vendo os jogos, e não se preocupava com a filha. Isso, aquilo que estava acontecendo na área dela, parentes, estava atrapalhando, impedindo ela de viver coisas grandiosas. Aquilo deixava ela com sentimentos de raiva, de frustração, de angústia, muitas vezes, é, sabe, reprovação pelo pai. E ela trouxe isso em sala, quando a gente estava fazendo um trabalho no individual. Eu entendi que aquela área da vida dela estava impedindo dela crescer. Então a gente resolveu trabalhar aquela área. Então eu perguntei para ela, relacionado ao pilar parentes, que é onde estava trazendo dores e problemas para ela, eu disse para ela o que é mais importante para você na tua área parentes, relacionado ao teu pai, porque você não tem irmãos e você não tem mais a tua mãe. Ela disse, pois é, eu me sentir amada pelo meu pai porque eu entendo que ele não me ama. Ele tem feito coisas que muitas vezes têm me desagradado. Eu fico, sabe, muitas vezes é, apática, desanimada, frustrada, porque ele não me dá atenção, ele não se preocupa comigo, ele não pergunta se eu já jantei, ou se eu tô bem, né, como é que eu estou na faculdade, no trabalho, a gente não tem essa interação, esse tempo de qualidade, isso tem me atrapalhado muito. Então, eu perguntei para ela, mas o que que teu pai faz de bom, assim, que você entende que realmente é, você sabe, sente, tem um orgulho referente ao teu pai? Ela disse, eu não tenho nada que eu me orgulhe do o meu pai não me entrega amor, ele não cuida de mim, ele não está comigo, a gente não conversa, eu não me sinto amado por ele não profetiza, não me afirma, então eu não consigo ter esses momentos com ele, então eu não consigo ver esse mundo de possibilidades. Eu disse para ela, vamos então focar na técnica 1/100. Ela disse assim, o que seria essa técnica 1/100? Vamos focar apenas em uma coisa que você entende que o teu pai ele faz, que ele faz ou fez, que deixa você preenchida por ele, por, sabe, por você entender que ele tem uma qualidade boa. Então ela disse, pois é, não consigo ver, não consigo discernir. A gente foi um pouquinho mais para o passado e ela conseguiu lembrar que o pai dela, a única coisa que o pai dela nunca, é, é, de fato, deixou foi faltar alguma coisa em casa. Então ela disse: o meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Isso é um ponto bom. Então, beleza. Então vamos focar apenas esse um ponto que o teu pai faz, que é poderoso, e você vai se desafiar a fazer uma ação e dizer para ele que ele sim tem esse lado, esse ponto, e você vai dizer em voz alta, digo para ele: concorda? Fechado? Fechado. Então ela combinou. Diz, num sábado, pela parte da manhã, ela estaria fazendo essa ação, e foi quando aconteceu. Sábado de manhã, o pai dela sentado no sofá, olhando TV, olhando o futebol dele lá, ela na cozinha, ela sai da cozinha, pronta, munido de ousadia e de coragem, disse assim, pai, posso falar com você? E aí o pai dela sentado, olhou para ela assim, pode falar, e continuou olhando para a TV. Ela disse, pai, eu só quero te dizer que se eu tivesse que escolher um outro pai em outra vida, eu escolheria você. Porque você é um pai que nunca deixou faltar nada em casa. Eu sou muito grato pela sua vida. Aquele minuto de silêncio, ele olhou para ela olhou para ele e ela disse: eu só queria dizer isso. Ela virou as costas, voltou para a cozinha. O pai dela, que estava sentado no sofá, se levantou e foi em direção a ela na cozinha e começou a se interessar por tudo que ela estava fazendo, ou que de fato no trabalho ou na faculdade, coisas que ela queria muito, que era a qualidade de tempo, ter aquela atenção com o pai. Ele começou de fato a despertar o interesse, é como se tivesse sido quebrado algo que estava impedindo dos dois ter um relacionamento com o pai e filho. A partir daquele momento, ele começou a convidar ela muitas vezes para ver jogos, tanto presencial no estádio, quanto também em casa. E a partir daquele momento, ela sempre dizia que não, que não, que não. Foi quando ela decidiu e que sim, e eles estão vivendo incrivelmente, uma relação muito incrível como pai e como filha. Então, o que eu quero te dizer com isso?
Por muitas vezes ela murmurar, muitas vezes ela flipar nos pensamentos e sentimentos ruins relacionados ao pai, por estar sendo muitas vezes, não ter aquilo que ele poderia dar para ela murmurava, ela criticava, ela se indignava, ela estava frustrada, e isso levava ela a ser uma pessoa ingrata. Então, essa virada de chave nessa técnica 1/100 levou que ela se sentiu muito mais grata por apenas uma coisa de tudo aquilo que ele fez para ela. E a vida dela mudou radicalmente relacionado ao pilar parentes. Uma nota 2 ou uma nota 3 que estava naquele pilar parentes se transformou em uma nota 9, uma nota 8, que se transformou porque ela tomou e fez algo incrível por causa da gratidão. E aqui diz muito claro: ei, você que está vendo esse treinamento, o quanto você tem murmurado, o quanto você tem criticado, o quanto você tem reclamado, o quanto você tem falado dos teus colegas, dos teus clientes, ou até mesmo o quanto você tem falado dos teus parentes, pessoas que são importantes, que têm a chave do teu coração, porque aqui, se você pegar esse primeiro código, e se você for grato por todas as coisas, eu não preciso nem seguir para os outros. Porque se você for extremamente grato do teu coração com tudo aquilo que você tem, os princípios, os próximos princípios que a gente vai falar, você consegue vencer só apenas pela gratidão. Então Deus diz muito claro para você, um povo ingrato, ele não agrada o coração do Pai. E o deixa irado. Por isso precisamos exercer nossa gratidão diariamente. Agradecer por tudo, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos, pois tudo é fruto de sua maravilhosa obra. Salmos 95:10. Se você tem motivos de toda alegria, não tem como você ter visão, você não tem como ter comportamento relacionado a problemas, desafios. Porque se eu devo dar graças, e aí é importante você analisar qual foi a última vez que você deu graças pela casa que você tem. Qual foi a última vez que você deu graças pelos filhos, pela esposa, pelo marido que você tem? Qual foi a última vez que você deu graças pelo teu pai ou pela tua mãe? Então você me dizer, os caras, minha mãe foi embora, ou meu pai me abandonou. Mas o quanto você deu graças porque ele ou ela, os dois, simplesmente pelo fato deles terem tido um relacionamento, você ser grato pela vida que você tem, já é o suficiente. Porque talvez se você não recebeu o amor do pai ou da mãe, eu posso ser grato pela vida que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Eu tenho aqui essa vida, estou aqui nesse treinamento RF, os caras estão aqui, sabe? Com esse discernimento incrível e posso utilizar isso a partir de hoje, ser grato por tudo na minha vida. E ser grato leva você a ativar um código tão poderoso chamado prosperidade, abundância. Você vai abundar na tua vida financeira porque você é grata por tudo aquilo que Deus te deu e não te deu. Se eu estou com desafios aqui na minha vida financeira, Oscar, eu devo ser grato a isso? Sim! Porque você aprendeu com alguém, você já ressignificou isso nos módulos anteriores por repetição de padrão. Agora, a partir de agora, eu posso dar motivos de ser grata por tudo e por tudo aquilo que eu recebi, que isso vai me levar a prosperar e ter abundância na minha vida financeira. Porque se eu for fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Então, o meu comportamento, número 1, ele deve ser exercido todos os dias por motivos de gratidão. No teu caderno, eu quero que você classifique de 0 a 10, sinceramente, porque a consciência leva você a ter discernimento e mudanças. O quanto de 0 a 10 você tem sido uma pessoa ingrata no teu hoje. O quanto você tem sido uma pessoa grata de 0 a 10 no hoje. Classifique agora, pause o vídeo, volta talvez o vídeo para você rever, entender novamente tudo isso que eu estou te trazendo, mas classifique, porque no final das notas aqui desse treinamento você vai entender por que as coisas não fluíram e a partir de hoje você tem um ponto novo de decidir, uma decisão nova a tomar, ok? Pausa o vídeo, vai lá, volta aqui para o nosso segundo chamado orgulho diferente de humildade. Orgulho diferente de humildade. Então, aonde está esse código, Oscar? Está aqui, em Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição. O orgulho vai levar muitas pessoas à destruição. Isso aqui é um fato.
O arrogante, ou a mulher, ou o homem arrogante, vai preceder de cair, ou seja, queda. Então, isso aqui é importante você analisar. Olha para a tua área financeira, né? Hoje você tomou a decisão, porque você tem sido humilde, para reconhecer, Oscar, pelo amor de Deus, eu preciso de um curso, eu preciso de um treinamento que me dê, sabe, luz, para que eu possa mudar os meus padrões, a forma de agir, a forma de me comportar, a forma de, sabe, que muitas vezes tem me impedido de prosperar financeiramente. Eu tenho sido uma pessoa orgulhosa até o dia de ontem, porque hoje eu sou humilde para reconhecer, porque a minha consciência, a minha área de finança, os meus padrões, os meus comportamentos, tudo isso me levou a ser até ontem uma pessoa orgulhosa. E toda pessoa orgulhosa, observe que ela tem que ser, muitas vezes, arrogante. E o que é uma pessoa arrogante? Não tem nada a ver com grosseria. Arrogância é arrogar, que eu não preciso de ajuda. Eu estou mal financeiramente, eu estou aqui devendo para o cheque especial, cartão de crédito, parentes, familiares, amigo, banco, pessoas. E aí eu entendo, caraca, eu preciso de ajuda, mas eu não vou pedir. Eu vou resolver isso, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Eu estou indo na igreja, eu estou falando com Deus, Ele vai me prover, né? Mas vai dar tudo certo, vai prover, Ele vai abrir uma porta. E eu, por o fato de eu não entender que eu preciso ser humilde, para reconhecer que preciso de ajuda através de um livro, através desse curso, através de outros cursos, eu sou humilde para reconhecer, porque todo arrogante que não precisa, ou não se sente, ou não quer, ou não busca ajuda, vai cair. Onde está isso aqui, Oscar? Está exatamente aqui, ó. O orgulhoso. O orgulho precede a destruição. E Provérbios é onde Salomão, o mais rico que já existiu, trouxe exatamente essa passagem que faz você entender que muitas vezes você não prosperou porque o orgulho tem tomado conta da tua vida. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Provérbios 11, 28. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segunda Crônica 7,14. O que isso quer dizer, Oscar? Se o meu povo clamar, se eu então, ou seja, se eu me humilhar, se eu te disser aqui agora, que muitas vezes eu tenho sido orgulhoso, e aqui embaixo, o que é orgulho? Fala sobre se a pessoa, muitas vezes, ela é prepotente, arrogante, vaidosa, zona de conforto, falta de perdão, mentiras, ingenuidade, ingratidão, inveja, desonra, impaciência, insatisfação, você está sendo uma pessoa orgulhosa. Então, eu quero que você diga assim: eu sou uma pessoa orgulhosa, mas eu decidi hoje não ser mais uma pessoa orgulhosa, porque hoje eu sou humilde. Então, se você entender que a arrogância, arrogar que você não precisa de ajuda, leva você a ser uma pessoa orgulhosa, isso estava te travando, isso estava impedindo você de prosperar. Se você entende que você é prepotente, eu vou conseguir, eu vou, em nome de Jesus, Ele vai me ajudar, eu vou estar alcançando os meus sonhos, meus objetivos. E porque, de fato, eu entendo que eu vou conseguir, mas sem buscar ajuda, ou conhecimento, ou leituras, ou livros, ou treinamentos, prepotente. Você está julgando a si mesmo que, pela conduta que você tem levado, aí vamos olhar para a área de finanças. Eu organizo, eu lanço, eu faço organização, eu economizo, eu dizimo, eu faço ofertas, eu de fato organizo a minha área de finanças todos os dias, lançamentos, eu tenho alimentado os padrões novos. E aí, se você não estiver fazendo nada disso e você continua fazendo da mesma forma, você está atuando como um prepotente, orgulho. Eu, como treinador, com amor à tua vida, estou aqui para chacoalhar você para você ir para um próximo nível. Oscar, pois é, eu não gosto de ler, não gosto, de, sabe, de fazer cursos, eu não gosto, sabe, de, muitas vezes, não tem tempo para fazer uma leitura de 15 minutos, uma hora, pegar aquele estudo, aquele conhecimento, zona de conforto, orgulho.
Oscar, pois é, eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade, sabe, de dizer para aquela pessoa que fez algo para mim ruim e não consigo perdoar ela, não consigo mais falar com ela, não consigo olhar mais na cara dela. Orgulho. Oscar, eu tenho mentido muitas vezes, não falo as verdades. Eu poderia, sabe, falar a verdade, mas eu tô, sabe, sempre escondendo alguma coisa do meu marido ou da minha esposa, né? Eu tenho aqui, estou recebendo 5 mil, 10 mil por mês. Eu não falo isso pro meu marido, porque senão ele vai me pedir mais. Mentiras. Oscar, pois eu tenho sempre dito assim, ai, vontade de sumir. Se pudesse, eu iria para a cidade X, porque eu tenho vontade de sumir. Insatisfeita, insatisfação, orgulho, impaciência, não tenho paciência para escutar, para ouvir, muitas vezes, sabe, para sentar, discernir diante das minhas finanças, ou até mesmo ouvir os meus filhos. Impaciência, orgulho. Oscar, eu tenho reclamado, murmurado, criticado, falado muitas vezes da minha equipe, da minha empresa, da companhia. Está desonrando, orgulho, estou sendo ingrata. Eu olho para a minha chefa, eu olho para a minha líder, eu olho para as pessoas que estão na minha volta, que têm sucesso, que elas já alcançaram, e eu fico com um sentimento assim, por que eu não consegui, elas conseguem? Inveja, orgulho. Então, tudo isso faz você vibrar numa sintonia de sentimentos disfuncionais. E o orgulho precede a queda. Por isso eu não alcanço, por isso eu não consigo vencer, por isso eu não consigo alcançar, por isso eu não consigo ir para o próximo nível. E o Oscar aqui, em 6 anos atrás, mais ou menos, 6 para 7, mais ou menos 6 para 7 anos atrás, eu tinha uma empresa de eventos, sonorização, iluminação, locação de computadores, notebooks, e o Oscar estava devendo para cheque especial, banco, estava devendo para familiares, e muitas vezes eu entendia que era a melhor forma de fazer sem ter que pedir ajuda. Era a melhor forma de me virar, muitas vezes, com 10, 15 funcionários da empresa e não estava disposto a diminuir o nível que eu estava, porque eu achava que se eu diminuísse o nível, se eu demitisse pessoas, se eu enxugasse o quadro, se eu vendesse algum equipamento ou algum carro, ou até mesmo mudasse de local, isso iria fazer com que eu, muitas vezes, olhasse para os meus ganhos, que eu já tinha atuado, alcançado, e faria com que eu, muitas vezes, entendesse, nossa, eu estou aqui, cheguei até aqui, agora estou retrocedendo. Eu não sou caranguejo, só caranguejo anda de ré, anda para trás, e eu não quero ser esse caranguejo. Então, fazer de tudo para manter status. De tudo para manter status, isso era vaidade. Não gostava de ler livros, isso era arrogância. Então, isso tudo fez com que eu olhasse para toda aquela realidade e entendesse, está na hora de eu vender minha empresa, está na hora de fazer um outro negócio, está na hora de buscar conhecimento. Foi onde eu fui humilde para reconhecer, para ir para um próximo nível. Então, a humildade vai fazer com que você acredite em novas possibilidades para você avançar. Então, ela classifica de 0 a 10. O quanto você tem sido uma pessoa orgulhosa hoje? Oscar, orgulhosa, talvez é um 8, talvez um 6, talvez um 10. Oscar, o quanto você tem sido humilde para reconhecer, pedir ajuda, perdoar, até mesmo ler livros, fazer cursos, e até mesmo você olhar para todas as ações que você tem realizado sobre o dinheiro, tem sido humilde para reconhecer que eu preciso de ajuda. E aí, então, eu trago a nota de 0 a 10. Classifique e vamos para o terceiro código. Honra diferente de desonra. Né? E o que diz aqui? Romanos 13, 7 e 8 fala, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributa, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós amais uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpre a lei. Romanos 13, 7, 8. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo vai bem na terra do Senhor, teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16. Eu não sei se você já parou para analisar que a gente está vivendo numa era em que aquilo que é dito por pessoas, elas não têm honrado as suas palavras. Os caras, fechado, amanhã às 9 horas o nosso encontro. Não dá. 1 hora antes de começar o treinamento, essa pessoa desiste, ou diz aos caras, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir ir, ou até mesmo as próprias mentirinhas.
Oscar, pois é, aconteceu assim, um negócio assim assensado com meu filho, com minha filha, e eu não vou poder participar do treinamento. E essas pequenas ações de honrar, e muitas vezes pode ser verdade, tá? Mas eu quero que você observe exemplos como esse, que muitas pessoas têm quebrado a sua própria palavra que é dita e não honram aquilo que sai da sua boca. Não honram a sua líder, não honram a sua equipe, não honram os seus clientes, não honram os seus pais. E se você não estiver seguindo esses princípios, o que vai acontecer? Quebrei o código de honra. Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o teu Deus, para que tenha vidas longas e tudo vai bem nessa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, se você não honra o teu pai e tua mãe, independente do que ele faz, do que ela faz, honra o teu pai e a tua mãe. Porque se teu pai ele é muito enérgico, eu tenho um pai, tive um pai, ele faleceu em 2010, que ele era muito ditador, general. É um termo que era utilizado, e é utilizado no Rio Grande do Sul, morei boa parte no Rio Grande do Sul, já moro aqui em Itapema, Santa Catarina. Ele falava assim, o termo era usado assim, ele é muito Caxias. O que é Caxias? Ele é muito enérgico, muito duro, ele é um general. Então, o que acontece? Tudo aquilo que ele dizia com muito temor a ele, eu respeitava, eu seguia, mas isso não impedia de eu amar ele do jeito que ele é. Não tem como um filho querer mudar um pai, não tem como uma filha querer mudar uma mãe, porque aí entra a honra, aí entra exatamente esse código. Honra o teu pai do jeito que ele é. Honra a tua mãe do jeito que ela é. Amar a luz e a sombra, as qualidades boas e os defeitos de cada pai, faz você honrar aquilo que Deus te ordenou, teu Deus, teu Senhor. Isso faz você honrar aquilo que você tem como promessa, um princípio poderoso para prosperar na tua vida profissional, na tua vida financeira. Sabe como é que você quebra? Deixa eu ver se eu tenho que. Tem que. Sabe como é que você quebra a honra relacionada ao dinheiro? Quando você entende que eu tenho R$ 1 aqui na minha gaveta. Aí eu vou na gaveta da cozinha ou na gaveta da sala e eu vejo que tem mais R$ 1. Aí eu pego meu telefone, abro aqui atrás aqui e vejo que tem R$ 30, R$ 50, R$ 100. Aí eu vou na minha carteira, pego minha carteira, aí eu pego minha carteira e vejo aqui que talvez tenha mais R$ 30. E aí eu vejo que se eu for lá no meu quarto, eu vou ver que tem mais moedas espalhadas. Será que eu estou honrando o dinheiro? Sinceramente, será que você está honrando? Aí eu olho para minha área de finanças, eu estou organizando, estou lançando, estou sabendo o que tem para entrar, o que tem para sair, estou discernindo a pessoa jurídica, a pessoa física. Tudo isso revela o quanto você tem honrado o dinheiro. Tudo isso revela que você talvez não esteja prosperando porque você está desonrando algo tão poderoso. Porque o dinheiro, ele tem que ser o teu escravo. E para isso, você precisa honrar aquilo que Deus tem como princípio de que não tem R$ 1, R$ 2, R$ 30, R$ 50 esperado pela casa, mas eu tenho tudo isso em um lugar só, ou em alguns lugares que eu tenho controle daquilo que está na palma da minha mão. Se tratando de área de finanças, se tratando de área profissional, eu estou honrando a minha equipe, estou falando bem da minha companhia, da minha empresa. Não, cara, eu tenho falado mal da minha empresa, do meu chefe, do meu líder, da minha empresa, dos produtos, do serviço. E aí o que acontece? Quebrei códigos tão poderosos e aí eu não consigo prosperar. Porque se eu não consigo honrar aquilo que Deus tem como prosperidade para mim, seguramente você não consegue avançar. Seja a área que você estiver querendo crescer, profissional, financeira, conjugal, espiritual, porque você não tem honrado quem precisa ser honrado. Classifique de 0 a 10 o quanto você tem honrado a tua área de finanças,
em todas as áreas da tua vida, numa nota de 0 a 10. Lembrando que as notas de 0 a 5 é muito crítico, 6 a 7 é crítico, de 8 a 9 é bom e 10 é plenitude, mas quanto mais você for sincero com você mesmo, mais assertivo você será nessa avaliação e traga nota para a desonra, quando você tem desonrado as pessoas, os teus chefes, a tua empresa, os teus familiares, o dinheiro, e sinceramente traga nota de 0 a 10 aí, ok? Passando agora para o desamparo, diferente de servir, é o próximo princípio. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. E aí diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Eu ministro a CM e utilizo esse Colossenses 13:23 para todas as pessoas que têm dificuldade de vencer a procrastinação, a zona de conforto. Você quer vencer a zona de conforto? Você quer vencer a procrastinação? Deixar as coisas que precisam ser feitas agora para depois? Utiliza esse código. Tudo que fizerem, façam para quem, Oscar? Para Deus, para o Senhor, e não para as pessoas, os homens. Porque se você focar na pessoa, você vai desistir. Mas se eu focar em Deus, eu vou avançar, eu vou continuar, eu vou seguir o caminho. Ela desistiu, ele parou, ele não quer mais, ele ou ela, então eu decido fazer sempre a minha melhor versão, atendendo como se fosse para Deus. Utilizo minha área de finanças, organizando numa planilha, no Excel, em tudo que eu fizer no sistema, eu faço como se fosse para Deus. Entende? Servir. E aí, como é que você desampara? Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns clientes que têm trabalhado área emocional, área profissional, sabe, áreas da vida que muitas vezes têm sido desafiantes para prosperar na sua vida. E aí vem a área profissional. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero, sabe, conquistar resultados incríveis, fora da curva, duplicar, triplicar os meus resultados. Mas quando chega a estar com o meu cliente ou com a minha equipe, eu vejo padrões comportamentais que fazem essa pessoa desamparar uma equipe. Eu faço uma simples pergunta: o quanto você tem acompanhado a tua equipe na semana? O quanto você tem direcionado aquela liderada a ir para um próximo nível? O quanto você tem potencializado e potencializado as habilidades e o quanto você tem neutralizado as distrações da tua equipe, daquela liderada? O quanto você tem dominado as redes sociais, o Instagram, para entregar vídeos, para entregar o conhecimento, para aquela liderada ter um canal que ela possa estudar em casa. O quanto você tem acompanhado aquela cliente que gostou do teu serviço, gostou daquele produto, gostou daquela atitude que você teve e você falou quantas vezes com ela nesse mês. E isso vai trazendo consciência para que eu possa entender, Oscar, pois é, eu não tenho contatado as clientes que eu vendi o mês passado. Estou desamparando. Eu não tenho acompanhado os meus liderados para ver as métricas, os indicadores. Eu tenho desamparado. Eu percebo que eu não sei o quanto que ela tem de estoque, quanto ele tem passado por dificuldades. Eu não tenho parado para ouvir o que está impedindo ela ou ele. Tenho desamparado. Então, quebrando esse princípio, seguramente você não vai prosperar porque você tem desamparado, não tem impactado, servido. E lá no CM, a gente faz um treinamento, já no primeiro módulo, falando de missão de vida e propósito. Eu já te antecipo aqui, você que está no RF, no Reprogramação Financeira, tua missão de vida está ligada em servir as pessoas, servir com as tuas atitudes, ações, mas como para quem, Oscar? Para Deus. Se você faz sempre como se fosse tudo para Deus, você serve. Eu vou organizar minha sala, meu escritório, como para quem? Para Deus. Eu vou organizar minha área de finanças, toda a minha área de entrada e de saída, como para quem? Para Deus. Eu vou arrumar o meu quarto, minha cama, como se fosse para quem? Para Deus. Eu vou contratar esses clientes que eu defini nesse dia de hoje, são 10. Como para quem?
para Deus. Então eu começo a ter essas ações, essas atitudes, justamente para servir como para Deus. Eu duvido que se você tomar essa consciência, esse discernimento, e a partir de dia de hoje, você está vendo esse treinamento, atuar nesse código chamado servir, você vai prosperar grandemente. O que eu digo para meus clientes é: coloque no teu mural bem grande, faça tudo o que fizerem como se fosse para Deus, Colossenses 3:23. O que isso vai levar você a levantar mais cedo, a sair da zona de conforto, a parar de procrastinar. Oscar, eu devo botar isso aonde? No teto do meu quarto, na porta da minha sala, na porta do banheiro, no espelho do meu banheiro. Então, tudo o que você entende que faz você andar na contramão leva você a servir e não desamparar. Classifique aí o quanto você tem desamparado de 0 a 10. O quanto você tem servido de 0 a 10. O próximo princípio se chama egoísmo diferente de generosidade. Aí, lá em Tiago 4,3 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4,3. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Então, que eu quero contar uma história para vocês aqui. Eu tenho um cliente, tá? Um cliente que ele tem uma empresa voltada para sistema, voltada para eventos, organização, e ele estava seguindo os princípios como gratidão, honra e servir. Só que o que estava impedindo dele crescer, prosperar, abundar grandemente, estava ligado a ser uma pessoa generosa. Ele estava sendo muitas vezes egoísta, escasso. E como que ele estava fazendo isso, Oscar? Ele tem outros sócios da empresa dele, e isso fez com que esse sócio dissesse assim para ele: vamos emprestar o nosso sistema para aquele cliente que já contratou a gente algumas vezes, e a gente vai fazer agora uma ação beneficente para, sabe, a gente ser generoso com eles. E aí, o meu cliente disse assim: não, não, de graça, eu não vou programar. Eu que sou programador, eu que faço, eu que estou aqui diante do computador, fazendo todas essas ações de linhas de programação, não, eu não concordo. E assim, quando ele entendeu que ele estava sendo uma pessoa escassa, egoísta, onde ele não estava contribuindo, dizimando todos os meses, ou até mesmo ofertando na vida de pessoas, até mesmo pessoas, sabe, que estão passando por situações desafiadoras, não tem dinheiro nem para o alimento do dia a dia, ele não conseguia ser uma pessoa generosa. Então foi quando entrou o desafio. Qual era o desafio? Que naqueles 30 dias ele seria uma pessoa totalmente generosa. E olha que louco isso, porque ele começou a ser generoso a partir daquele momento, daquela decisão que ele tomou. Começou a fechar contratos na vida dele, na empresa dele, e todo contrato que fechava, ele se lembrava que era por causa de ser uma pessoa generosa. Todo contrato que fechava, ele se lembrava que toda vez que ele é generoso, uma moeda começava a cair lá do céu. Plim, plim, e cada vez mais que ele doava, cada vez mais que ele era uma pessoa generosa, as moedas começavam a ter uma intensidade maior. Plim, 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 plim. Prrr. Por quê? Porque ele tem sido uma pessoa generosa. E olha que importante você entender que quanto você tem sido uma pessoa generosa hoje de 0 a 10. Generosa na tua área financeira? Os caras não posso, não tem como hoje, eu estou vivendo uma situação muito desafiadora. Existe uma outra passagem que fala assim: se você for fiel no pouco, você será fiel também no muito. Ah, Oscar, eu não tenho como, porque hoje eu não estou ganhando. Entenda um ponto muito importante. E aí, muitos cristãos, seguidores de Jesus, que estão diante do altar, elas não entendem isso. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Sinceramente, vamos lá. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Não, né?
Não precisa do teu dinheiro. Sabe diante do altar, o que Deus espera de você? Lealdade. Deus espera de você lealdade. Então, se você entregar com todo o teu coração R$ 1, meu Senhor, de todo o meu coração, é isso que eu tenho, é isso que eu oferto para você. Porque eu estou sendo leal a você. Eu estou sendo uma pessoa generosa com aquilo que eu tenho. Hoje eu não posso, Oscar. Hoje eu não posso. R$ 1. Mas pode ter certeza que se você for fiel no pouco, quando vocês tiveram muito, talvez 1 milhão que você esteja ganhando por mês, vai ser fácil para você dar 100 mil. Vai ser fácil para você dar 200 mil. Vai ser fácil para você. Por quê? Porque, Oscar, porque eu entendi que Deus não precisa do meu dinheiro. Ele quer que eu seja leal a Ele. Princípio de generosidade. Aí anota aí. O quanto você tem sido uma pessoa egoísta, escassa? Ah, não vou doar porque isso vai faltar para mim. Não, não vou dar porque senão vou dar para pastores, vou dar para, sabe, para igrejas, vão usar meu dinheiro. E aí talvez você esteja sendo uma pessoa egoísta, escassa. E aí acontece, não consigo liberar essa prosperidade na minha vida. Por quê? Porque eu tenho crenças relacionadas a isso e eu não consigo me libertar. Que aí eu preciso agora fazer o quê? Um desafio, que nem esse meu cliente. 30 dias para você ser uma pessoa generosa com aquilo que você tem. E eu assino embaixo que grandes coisas vão acontecer na tua vida. De 0 a 10, quanto você tem sido egoísta. E de 0 a 10, quanto você tem sido uma pessoa generosa. Perseverança é o próximo princípio. Meus irmãos, tenho motivos de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2, 4. O que significa? Perseverar é um princípio de crescer, não desistir, continuar. Resiliência, mesmo que tudo dê errado, tudo não vai bem, eu preciso continuar. Minha área de finanças está completamente destruída, estou devendo para muitas situações. Eu preciso o quê, Oscar? Eu preciso negociar, eu preciso estruturar, eu preciso entender que aqui não está bom, mas agora com esse treinamento eu vou colocar tudo em prática. Agora, a partir de hoje, eu vou usar os 10 códigos da minha vida. E aí, agora eu entendo que eu não tenho prosperado porque eu estava fazendo tudo errado. Então, agora, o que é isso? Eu entendi que estava errado, agora eu dou um sentido diferente para isso aqui agora e sigo sendo fiel no pouco em tudo que eu fizer. Sendo grato, servindo, sendo generoso e sendo uma pessoa perseverante. O que acontece? Eu consigo ter códigos, ações de pensamentos e comportamentos para perseverar, alcançar dentro da minha vida financeira. Na tua área profissional, qual é o livro que você precisa ler de liderança, de vendas, de ousadia, de persuasão? Na tua área financeira, além desse curso que você está fazendo, quais os livros que você precisa continuar lendo? Que eu já falei para você, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Pense e Riqueza, O Homem Mais Rico de Babilônia, Provérbios, todo parte de Provérbios. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que eu preciso perseverar, fazer diferente, fazendo de forma diferente, mas colocando em prática tudo aquilo que eu tenho como conhecimento. Então, eu olho para aquela área da minha vida, eu entendo que eu sou humilde para reconhecer, agora eu entendo que eu não sou mais arrogante, eu sou humilde, agora eu pego os conhecimentos e coloco em prática, até alcançar os meus sonhos, os meus desejos, os meus objetivos. Perseverança. Quanto você tem sido uma pessoa perseverante de 0 a 10? Sinceramente, classifiquei. Honestidade é o próximo princípio. Honestidade, verdade, integridade, justiça. Efésios 6. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a caroça da justiça. A verdade é a essência da tua palavra. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Salmos 119, 160. O que isso quer dizer?
E aí não tem diferença para mentira, pequena, média ou grande. Qualquer tipo de mentirinha já quebra esse ponto de ser uma pessoa íntegra, honesta. Um exemplo é tocar o meu telefone aqui na minha casa, eu diante dos meus filhos, o meu filho atende o telefone e eu digo, começo a dizer para ele, não estou em casa, não, não estou em casa. O que acontece? Quebrei o código de honestidade. Oscar, eu tenho sido honesta com os meus clientes, eu tenho sido honesta com os meus parentes, eu tenho sido honesta com a minha equipe, eu tenho sido honesta com aquelas pessoas que eu devo. Oscar, eu estou devendo para as pessoas, eu estou fugindo delas. Oscar, eu estou devendo porque eu estou com vergonha. Aí vamos lá, vaidade. Lembra do orgulho? Vaidade. Humilhe-se. E quando você humilhar-se, você não está negando, mas você está dizendo assim: eu estou devendo para você, eu reconheço, eu quero te pagar, e eu não vou descansar enquanto eu te pagar. Estou honrando a minha palavra. Agora, quando eu não sou honesta, é quando eu desligo, quando eu sumo, quando eu mudo o meu telefone, o número, eu bloqueio. E aí, o que que acontece? Eu vou prosperar? Sinceramente, você vai prosperar, você vai abundar, porque pensamentos virão na tua mente. Estou devendo para aquela pessoa, estou devendo para aquele banco, estou devendo para aquele cheque, estou devendo para os primos de São Paulo. Eu não terei paz, porque eu não estou sendo honesto nem comigo. Entende? Não estou sendo nem honesto comigo. Não há uma congruência na minha comunicação com os meus comportamentos. Os caras, pois é, não ter sido nem honesto com a minha esposa. Estou aqui nesses grupinhos de pornografia. Estou aqui nesses grupinhos. Eu estou camuflando informações para minha esposa ou para o meu marido. Como, Oscar? Pois é, eu ganho 5.000, mas eu falo para o meu marido que ganha 3. Ou eu, marido, pois é, eu ganhei lá um valor, uma quantia, uma divisão de lucro da empresa e eu ganhei 20.000, só que eu não falei para minha esposa que foi 20, eu falei que foi 15. Porque esses 5 eu vou fazer algumas coisas para mim. Estou sendo honesto? Percebe? É isso que vai muitas vezes minando, abrindo brechas para que você não prospere, porque códigos, princípios estão sendo quebrados. E de 0 a 10, agora olhando para tudo isso. O quanto você tem sido uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira. Traga de 0 a 10. Próximo princípio, alianças certas. Aí diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4:9. O que você está querendo dizer com esse princípio, Oscar? Aliança certa. Na tua área de finanças, quais são as alianças certas que você tem? Quem é o teu consultor? Quem é o teu mentor? Quem é as pessoas que você tem pego como dicas, formas para você seguir esse caminho? Quem é a aliança certa que você tem dentro do teu profissional? Será que eu estou andando com as pessoas que me impulsionam, que têm a mesma visão, ou pessoas que estão me puxando para baixo, dizendo que eu não devo seguir por esse caminho, e em vez de me impulsionar, estão apagando os meus sonhos? Alianças certas ou alianças que estão apagando os meus maiores sonhos e desejos? Então, aliança certa serve para qualquer área da vida, profissional, emocional, conjugal, espiritual, em qualquer área. Mas se tratando de área de finanças, que tem muito ligação com o teu profissional, eu preciso andar com pessoas que têm uma visão ampla sobre o negócio que eu quero, que ela está vivendo, andar junto, porque aqui está muito claro, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque se eu sou uma pessoa que quero andar sozinho, não gosto de andar com pessoas, sou mais introspectivo, e eu tenho esse lado mais arrogante, do tipo, eu faço sozinho, eu já sei como é que é, quebrei um código de aliança certa.
Porque maior é a recompensa de duas pessoas do que uma. Porque se uma cair, o que vai acontecer? Coitada dessa pessoa que não tem ninguém para ajudá-la. Ela desistiu. E agora, o quanto você tem feito alianças certas, tanto no tua área de finanças, no profissional, e avaliando em todas as áreas, porque isso, de fato, pode impedir você de prosperar na tua área financeira. Classifique de 0 a 10. Feedback é o próximo princípio. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Provérbios 15, 31. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Provérbios 15, 32. Olha só. Minha sogra, amada, uma de paixão, né? A gente tem uma relação muito boa, só que eu tenho a metáfora dela que fala muito sobre o quanto receber feedback, receber algo que não está bom, me leva muitas vezes a ficar introspectivo. Quando ela recebe um feedback relacionado à situação como trabalho, como mãe, como vó, aquele feedback que não veio como ela gostaria, porque ela fez algo errado, ou porque, sabe, ela poderia melhorar, em vez de ela aceitar, ela se fecha, ela fica introspectiva, ela se vai embora, ela vai para o seu quarto, ela fica, sabe, não, muda a feição, muda tudo. Por quê? Porque não consegue entender que o feedback é para crescimento. E quando eu entendo que eu preciso aceitar feedbacks, eu estou sendo sábio. E aí entra muito esse discernimento. Como assim, Oscar? Se a pessoa ela não consegue dar um feedback para mim, esse feedback não pode entrar como flecha no meu coração. Se entra como flecha no meu coração, de um chefe, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um amigo, seja quem for, esse feedback não pode entrar como uma flecha no meu coração. Porque aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Você precisa receber, sim, feedback. Aí a pergunta é: o comportamento é dele, o comportamento é dela. O sentimento de quem é? É meu. E aí eu posso discernir sobre o que está acontecendo. Esse feedback está vindo relacionado à minha área de finanças. Eu estou sendo negligente, eu não estou organizando, eu estou comprando compulsivamente, eu não posso ver uma promoção que eu quero comprar, e está vindo feedback das pessoas que me amam, que estão dizendo que eu estou endividado. Agora, eu devo aceitar esse feedback e buscar ajuda e humildade para reconhecer é um grande, grande princípio que faz eu crescer como homem e como mulher. Porque aquele que aceita feedback e muda, ou aquele que não aceita feedback e se isola, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que muitas vezes você esteja vivendo na tua área, talvez financeira. Não prospera. Não prospera. Então, você está me dizendo, Oscar, que a crença que eu devo ter sobre feedback é: comportamento é dela, o sentimento é meu, manda o feedback. Ok, vou colocar aqui, vou analisar, vou pensar, vou refletir e vou tomar uma decisão para que eu possa continuar crescendo, principalmente na minha área financeira. Classifique de 0 a 10 o quanto você hoje tem sido uma pessoa que aceita feedback. Eu aceito feedback ou não aceito feedback, eu fico introspectivo, eu me isolo. Perícia é o próximo princípio. Aí diz assim, Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Eu te pergunto, você conhece alguém que faz bem esse tipo de trabalho que você faz hoje? Você conhece? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Perícia. Então, você está me dizendo, cara, que esse princípio da perícia é eu ter aquela, aquela ação voltada para a área de finanças, porque na área de finanças
eu devo ser perito em se tratar de padrões, comportamentos, ações, atitudes, os códigos. Eu peguei esse conhecimento todo que você me trouxe e eu devo utilizar todos os dias na prática. Peguei o conhecimento que a gente estudou agora de 1 hora e coloco tudo em prática. Além da perícia estude 1 hora e pratique 8. É a prática que vai levar você à perfeição. Peguei o conhecimento e estou praticando. Estou praticando. Dentro da minha área profissional, eu peguei conhecimento voltado para corte de cabelo. Eu peguei aquele conhecimento voltado para vender. Eu peguei aquele conhecimento para lidar com as finanças. Eu peguei aquele conhecimento para persuadir melhor as pessoas. Então, o que acontece? A partir do momento que eu pego conhecimento, eu vou para a prática. E a prática pode ser como no teu escritório, pode ser no teu telefone. Como você faz isso, Oscar? O Oscar, aqui nos seus treinamentos, eu, no início, fiz muito e continuo fazendo, montar um cenário, e aqui, com a minha sala fechada, no escritório fechado, eu começo o quê? Treinar. Peguei um conhecimento, li aquele livro, peguei todo aquele conhecimento daquele livro, e agora começo a explicar, começo a treinar, começo a dizer, começo a falar. Então, Hulk, você está ouvindo aqui, então, sobre essa parte de inteligência emocional, você entendeu? Então, Capitão América, esses são os bonecos que eu utilizo, porque que são, lá está o Hulk, lá está o Capitão América, e a gente começa a fazer o quê? O meu treinamento para que eu possa ser o quê? Perito em dar treinamentos. Então, eu estou nessa busca, estou nesse crescimento, e eu quero que você observe o quanto você tem sido uma pessoa perita no que faz. O quanto você tem buscado a prática, o quanto você tem buscado conhecimento, o quanto você tem lido livros, o quanto você tem feito cursos para ser aquela pessoa que precisa ser a perita no que faz, ser perito no que faz. Porque aqui diz, muito claro, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? E talvez seja você, ou talvez não. Saiba que ele ou ela é melhor que a maioria e merece estar na companhia de reis. Reis, pessoas de grande resultado não querem estar com você, porque você é fora da curva, você faz coisas muito diferentes do que a grande maioria, porque você é perita no que faz. Classifique de 0 a 10 o quanto você é perita hoje relacionado a esses 10 códigos que você acabou de pegar, ou você acabou de ter esse discernimento, você acabou de entender que existe 10 códigos, 10 princípios, e diante disso, eu quero que você responda para mim, olhando agora para essas notas que você acabou de classificar, que fichas cai para você? Qual é a consciência que você tem sobre tudo isso? Sobre esses 10 princípios. Analise esses 10 códigos, analise esses 10 princípios e traga no papel, escreva. Pois é, Oscar, a ficha que cai para mim, a consciência que eu tenho agora, nesse exato momento, é essa. E a minha decisão será essa, ok? Pause o vídeo,